Joining me now is the new Octagon champion. We got Igor Zeverino here, fresh off his win in Germany over the weekend, and he's brought his hardware with him here. Igor, how are you feeling, man? Going to be pretty happy after the win this weekend, huh? Igor, como é que você está se sentindo? Deve estar bem feliz com a vitória esse final de semana, né? Sim, bastante. Foi uma performance incrível. Trabalhei muito e consegui executar bem o trabalho, então estou muito feliz. Yeah, I thought it was an incredible performance. I was able to get the win, so I'm very happy. Yeah, did you surprise yourself at all? I know you went out there and you got it done within like a round and a half. So were you expecting to get the finish that quickly? Você se surpreendeu assim que você acabou a luta em um round e meio e conseguiu, né, vencer ele assim? Eu estava dentro da sua expectativa? Cara, eu tava tipo, bastante confiante. Eu acho que porque eu tava vindo muito bem nos treinamentos e tudo, mas eu meio que não deixei isso entrar na minha cabeça. Eu sempre coloco que vai ser uma guerra, que vai ser duro, que vai ser 5 rounds. Mas nos treinamentos em si, assim, eu já estava vindo muito bem, muito focado. E aí, quando chegou a hora da luta, foi a hora de mostrar. E, pô, eu consegui executar muito bem. E tudo que a gente treinou, né, a gente conseguiu fazer na luta, tanto a parte defensiva quanto o ataque. Então, pô, foi perfeito. I can't say I expected to go like that. I mean, even though I had a great camp and I was performing really well, but I always put it on my head that it's going to be a war, that it's going to be 5 rounds of fighting, and I have struggle and all that. So I don't let myself get overhyped. But then everything just works. Everything was just went as perfectly as we prepared to. Yeah, and last time I spoke with you was a few days after your UFC release, and I know a lot's happened since then. Right now, you're with Octagon. You're finally back in the cage after like a bunch of cancellations. If you look at your Tapology page, it's just cancel, cancel, cancel. So, I guess what is the last like? I guess how long ago was that? Like 2 years ago. I guess what have the last 2 years been like for you trying to get fights, and ultimately, I guess how did you end up with Octagon? Você teve vários cancelamentos, né, até chegar nessa luta, e teve o tempo todo lá que ficou esperando depois que saiu do UFC para você lutar, e depois mais de um ano aí para lutar. Como que foi, né, como foram esses 2 anos aí para você, do momento que você saiu do UFC para a falta de oportunidade, chegar no octagon e depois as lutas canceladas, e agora o cinturão? Eu acredito que o ano que eu fiquei suspenso foi difícil assim, mas foi um ano de muita evolução para mim, né? Eu continuei treinando assim da mesma forma e evoluí em vários aspectos assim, porque antes a gente sempre treinava com foco em uma luta, né? E esse tempo todo que eu fiquei suspenso, não, eu treinei, e fui evoluindo em todas as áreas, fui aprendendo muita coisa. Não é à toa que quando eles me chamaram para lutar no Octagon, eu acho que foi menos de um mês, né? Não estava certo para me lutar em fevereiro, e com menos de um mês me chamaram para lutar em dezembro. E pelo fato de eu já estar treinando há muito tempo, eu estava pronto. Por isso eu aceitei. E a outra questão, e o ano que se passou, o ano seguinte, né? Foi difícil, tive várias lutas canceladas, fiz vários camps, me lesionei. E eles queriam fazer uma luta em dezembro e a gente acabou optando por não fazer, né? Porque já tinha sido 4 camps. E aí foram muito duros, teve muita lesão, foi bastante pesado, assim. E aí a gente optou por lutar em março. E aí deu certo, né? Porque acredito que não tinha muito o que fazer, tudo que a gente estava no nosso controle a gente fez. Mas tem coisas que a gente não consegue controlar. E isso foi uma delas, mas eu acho que não me afetou em nada, assim, não. Eu acredito que fez eu evoluir bastante, esses períodos de treinamento duro. Yeah, the first year I had to deal with the suspension and not knowing what be in the future for me. So it was different because I always trained with a fight in mind and preparing for that fight because I was competing.
and then it was kind of taken away. So I took that time to train everything to improve in every area, and what was how could I get better until something came up. And then after my suspension was up, I signed with Octagon, and I was supposed to make my debut in February, and then they wanted me to fight in December, like 1 month away. And I took it because I was already training for everything, for every kind of situation, so I was already ready, and I showed in the fight. And then after that, to go through all those fight cancellations, I had several camps, I had injuries. The fights would fall through like on fight week, and all those things that coming through. And then they wanted me to fight in December, but I had already 4 fights canceled. And I was all broken up from all those camps, so I told them it wasn't going to happen for December, and they wanted sometime this year. And it was supposed to be February, and then it changed now to March. Uh, it all happened for a reason, but the important thing is that I finally got a fight again, and I'm the champion. Yeah. And like I said, I talked to you a couple days after your UFC release, and it was a tough time for you. You were going through it. You had apologized about the bite and everything. Mentally, where are you at with that now? Like, is it something? How did you overcome that? Does it still bother you how things went down? I guess, how have you mentally come to terms with that whole scenario? Yeah. Eu conversei com você poucos dias após a sua liberação do UFC, né? E a questão da mordida, você pediu desculpas, seu aniversário, todo mundo. 2 anos depois, como é que você encara essa situação? Como é que você lida com ela? O que é que ela significa para você hoje? Na verdade, muitas pessoas iam tentar esconder isso ou tentar apagar da carreira. Eu acabei acrescentando isso na minha, né? Porque é uma coisa que não tem como esquecer mais. Por isso que, com o tempo, eu adquiri o apelido de Hannibal, comecei a usar máscara, comecei a fazer brincadeiras sobre. E, cara, na real agora eu gosto disso, sabe? Eu gosto quando a galera pergunta, às vezes eu sempre brinco no começo, depois eu falo o que realmente aconteceu. E, cara, eu tô lidando muito bem com isso, né? Pra mim, sempre vai fazer parte da minha história agora. Lógico, não acho certo o que eu fiz, mas também é indiferente. Superei, continuei trabalhando. E esse é o fruto, né? Agora eu estou colhendo alguns frutos aí do que eu me propus a fazer nesse tempo, né? Que eu fiquei suspenso, que eu fui mandado embora, não desandei, não fiz nada de errado, não coloquei culpa em ninguém, culpei fulano ou ciclano, eu só continuei fazendo o meu trabalho e acreditando em mim, e as coisas estão dando certo. Yeah, it was tough back then, but now some people would just shy away from it, try to make people forget and let it go. But I took the other approach. I added it to my career. I made it a part of me as a fighter, as a person. I always joke about it now, and I now I have the nickname Handball. I use the mask and all that. I took it, made it part of the show. Of course, it wasn't right what I did, what happened. And I don't even know how that happened back then, but it happened, and people won't forget as much as I would like them to forget. They won't, so why not make a positive out of it? So every time people ask me about it, I always start with a joke, and then I talk, I tell the truth, and I go on in detail about all that. But I had to make a different approach for all this. I just couldn't keep all that negative things, all the negative aspects from it. And now I kind of like it. It's fun because the entrance with the mask, people like it, and people talk about it. People joke about it, and I'm part of the jokes too. I don't get mad about it. So I think it's how I made a twist on this, and I take it now in a much lighter way than I used to.
Yeah, and you mentioned you got the Hannibal Lecter thing. You have the mask. Whose idea was that? Was that yours, or was there somebody around you that maybe gave you that idea? De quem foi a ideia da máscara, do apelido? Foi você ou foi alguém próximo de você que deu essa ideia? Ah, na verdade foi todo mundo aqui, né? O mestre, a galera da academia. Se bem que a gente estava pensando nisso. E um dia eu estava treinando normal, né? Já tinha marcado a luta com o Magard em dezembro. E aí o mestre apareceu com essa máscara, que era para mim usar no dia da luta, e com a dentadura. A dentadura eu não usei não, mas a máscara eu usei. E, pô, foi meio que uma ideia em conjunto, né? Faz muito sentido, então é isso. Yeah, it was kind of, I think from the team, when I signed to fight in Octagon, they have all that show aspect to it, and I was going to fight Magard. And my team was talking about it. Mike Master was talking about it, and then one day he came over the gym with the mask and a denture, and the denture I didn't use, but the mask I took it, and I said, oh, okay, let's go, let's do it. Yeah, it's amazing, man. It's you can never in MMA. You always have to make yourself stick out and be different. And I think you've done a good job taking what could have been a situation that would have knocked some people off their path. You made into a little bit of a positive thing as well. It would be maybe be a little bit unfair for me to ask like, oh, like, are you trying to go to the UFC tomorrow? But do you think sometime during your career that you have to redeem yourself by getting back there and proving to them, kind of picking up where you left off, so to speak? Is that something that's still on your radar for at some point in time? Você, né, poucas pessoas conseguem transformar uma coisa nessa uma coisa positiva. É legal isso que você fez. E o que é que passa na sua cabeça, assim, né? Isso aconteceu no UFC, você hoje não está na organização. É algo que passa na sua cabeça para concluir essa história de redenção, de você lutar por eles, né? Novamente lutar na organização um dia e seguir sua carreira, né? Que foi interrompida. É algo que você pensa para um futuro. Sei que você não vai amanhã, né? Não vou perguntar se você vai amanhã, mas é algo que passa na sua cabeça no futuro, você reescrever essa história lá. Ah, eu acredito que sim, né? Acredito que sim. Eu sou muito novo, eu tenho 22 anos, então tenho bastante tempo aí. Bastante tempo, eu ainda tenho bastante tempo dentro do esporte, né? Eu tenho muitos sonhos de ganhar muita coisa, de vencer. E eu acredito que um dia acredito que isso vai acontecer e como que eu falo? É uma maneira de redenção, né? Provar para as pessoas que eu posso fazer isso. Yeah, I think so in the future. I'm pretty young. I'm just 22 years old. I have a long career ahead of me. There's a lot of chapters to be written there. And yeah, I think it would be good to go back there and really cement my redemption. I think it would be a good story for everyone to show that I can overcome that and show a different side of me. So yeah, that's definitely something that in the future I would like to happen. Yeah. Do you think that they would take you back and give you a second chance? Do you think they'd be kind of forgiving in that way? I don't know if there's been any discussions since that happened with them, but I'm just curious. Você acha que o UFC lhe dará uma segunda chance no futuro? Você acha que eles podem, né, em algum momento chegar para você e dizer que as portas estão abertas para você lá? Ah, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. Foi uma coisa ruim, né? Mas isso pode ser uma coisa que possa vender no futuro. E eu acredito que sim. Estou bem, estou feliz, estou grato por tudo pela oportunidade que o Octagon me deu. E eu quero também fazer história lá. Eu fui agora o campeão mais novo, eu quero daqui com o tempo ser o number one pau, mas eu também quero engrandecer mais ainda a minha carreira. E eu acredito que sim, acredito que em algum momento isso vai acontecer. É inevitável. I believe so. I believe that we will consider that in the future, sometime in the future. But right now, I'm happy where I am. I was the youngest champion in Octagon history, and I want to make more history with them. I want to be the number one pound for pound in the organization.
and I still have some chapters here with them, and I'm very grateful for them to give me the opportunity to give the platform that I have right now and to restart my career. So I want to honor them as well. But I think that's something that in the future, I believe that's going to happen. And I would like it to happen to end this chapter in my career, complete the redemption story. Yeah. And I think you nailed it right there, because I felt like this highlight that you had this past weekend, I started to see the comments shift away from, hey, there's the guy that bit somebody in the UFC, to like, man, the UFC's missing out on this great fighter now. But you're obviously killing it in Octagon. It hasn't derailed your progress at all. So I guess, for you at 22 years old, what are your kind of goals within Octagon in that organization? Because this was a bantamweight fight, right? You fought at flyweight in the UFC. So I guess, are you looking at going back down to flyweight? Or are you looking to defend your title at bantamweight? I guess kind of what are your goals while you're there in Octagon? Foi interessante porque você, quando ganhou o cinturão, né, eu vi que os comentários passaram, né, as pessoas se referem a você como lutador da mordida. E agora as pessoas estão falando que, poxa, olha o lutador que o UFC está perdendo. Né? E quais são seus objetivos hoje no Octagon? Você no UFC você lutava de peso mosca, você ganhou o cinturão do Octagon e tem lutado de peso galo. Você pretende voltar para o peso mosca, pegar mais um cinturão? Ou você quer defender seu cinturão mais algumas vezes? Quais são seus planos dentro do Octagon? Eu acredito que eu vou me manter nessa categoria, né? Eu sempre fui muito grande para peso mosca, e quando eu estava no UFC eu ainda estava em fase de crescimento, né? Porque eu tinha acabado de fazer 20 anos, então meu corpo ainda estava crescendo. Eu sentia que toda vez que eu perdia peso, meus pesos subia absurdamente, entendeu? Muito sem eu comer tanto. Então eu estava em um processo de crescimento, e eu acreditava que com o tempo eu ia ter que subir. E quando eu parei, eu me adaptei ali nos 73, 74 quilos, 75. E a minha equipe, a gente viu, né, que era melhor subir para o peso galo. E, quando eu subi para o peso galo, a minha performance foi ainda melhor. Eu me senti muito mais forte, muito mais resistente. Assim, eu entro nas lutas, assim, nem parece que eu lutei, eu não saio cansado, como eu saía no peso mosca, que eu perdia muito peso. E eu acredito que agora essa é a minha categoria. Não tem mais como eu lutar de peso mosca. Acredito que agora é só peso galo e para cima. Mas agora, e por muito tempo, peso galo. Yeah, back when I fought in the UFC, I had just turned 20 years old, and I was still growing. So but back then, every time I made flyweight, I would gain weight pretty fast right after, even if I didn't eat much. So I was growing, and it was getting tougher to make the weight. And now my weight started raising like 160, 165, close to 170, and it was too much weight now for me to make flyweight. My weight has stabilized around this, and I think that for now and for a few years, I'm going to stay in bantamweight. But from here, just moving up, I can't make flyweight anymore. So I could go up a weight class in the future, but not in the short term. But in the future, I could go up. Right now, my plan is to stay in this division, defend my belt a few more times. Yeah, and Octagon is a great promotion in a MMA landscape where there's not a lot of promotions outside the UFC that are growing and doing well. They're putting on some great shows, and they have super high level talent. So who do you want next? Is there an obvious next challenger for your belt? I know oftentimes the contenders are the ones calling out the champions, but I figure now that you've got that belt in front of you, maybe you should be the one calling the shots here. O Octagon é uma organização que vem crescendo muito, né, no cenário que tem poucas organizações grandes fora o UFC, eles têm colocado grandes eventos na Europa. E quem você gostaria de enfrentar em seguida, né? Geralmente os campeões que são desafiados, né? Mas eu pensei, você tem o cinturão agora, você poderia começar a ditar um pouco também o que você quer. Tem alguém específico ou algum contender aí que você acha que seria seu próximo desafiante? Tinha um cara lá, acho que é Raul, que lutou
antes do Common Event, talvez possa ser ele. Tem o Smagulov também, né, que é o campeão do peso mosca e tá falando em subir pro peso galo. Qualquer um, tem o Magard também. Acredito que ia ser uma boa luta com o Smagulov, né? Se ele subisse de categoria, eu gostaria de lutar com ele. Que ia ser uma luta que ia chamar bastante público, porque eu acho que é 2 ex-UFCs, então ia ser uma coisa legal, divertida. Mas qualquer um que eles colocarem ali, tipo assim, nenhum deles eu respeito todos, né? Mas acredito que eu vou sair vitorioso contra qualquer um desses caras aí. Yeah, there are a few guys, like there was Raul who won the fight before the co-main event. He's a 9-0 Russian guy, I think. And that could be an option. He fought really well. There's always the opportunity of a rematch with Bygard because he was a champion there and has a big name. And there's also Smagulov, who is their flyweight champion, and I heard he was talking about moving up, so it could be an interesting fight, champion versus champion. And also he was a former UFC guy, so two former UFC guys facing each other could be big for the promotion as well. There are a few options, and I welcome all of them. Awesome. Well, whoever it is, I can't wait to see you fight them when you're back in the cage. Igor, appreciate the time. Congrats on the win and that title. And Mateus, thanks for translating. As always, one of the best translators in the game right here as well. So I'm in an elite class right now. So thanks, guys. Ele agradeceu, Igor, pela oportunidade. Ele brincou aqui, agradeceu eu ter traduzido, disse que eu sou um dos melhores tradutores e que está em boa companhia aqui comigo e com você. Só tenho a agradecer aí a oportunidade de falar mais uma vez. E é isso. Muitas outras entrevistas vão vir pela frente. Tamo junto. I just can thank you for the opportunity to be here, and I'm sure we'll be talking several other times. Thank you. Absolutely.